Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Central Cine Brasil, nosso podcast que trata do cinema nacional contemporâneo, gravado à distância nesses tempos de pandemia. E nesta edição a gente conversa com Tavinho Teixeira, diretor de Sol Alegria, que nos dá o prazer de participar desta edição de número 185. Sol Alegria rodou por uma série de festivais e agora está disponível para ser assistido no streaming porque faz parte desta edição online especial do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba. Fez uma parceria com o MUBI e colocou alguns filmes que passaram pelo festival para esses tempos de mostras online, já que a gente não pode se reunir na tela grande. Só Alegria, a direção do Tavinho Teixeira, tem a seguinte sinopse: enquanto o país sofre com a junta militar e padres corruptos pregam o apocalipse, uma excêntrica família sem lei percorre o interior do Brasil com o objetivo de entregar uma remessa de armas a um grupo de freiras militantes. Começa uma viagem que se torna cada vez mais perigosa. Para assistir Sol Alegria e também os outros filmes do Olhar de Cinema online especial, é só você acessar mubi.com. Tem lá uma página dedicada à seleção de filmes que passaram por essa importante mostra de Curitiba. O programa contou comigo, Paulo Júnior, e também Lucas Borges, Murilo Costa e Juliana Heredia. Claro, Tavinho Teixeira nos atendeu por telefone, mais uma chamada à distância, com todos os possíveis problemas de conexão que a gente acaba refém nesses casos, mas a conversa é muito legal, muito interessante sobre esse filme muito potente, muito autoral e que a gente recomenda demais para o ouvinte do Central Cine. Depois do papo a gente falou mais da programação do Olhar de Cinema, falou também do Brasil em Cannes, falou também do Cachoeira Doc e tem 3 áudios, tem outras participações para esse nosso segundo bloco, vale a pena ficar ligado. Então é isso, Central Cine Brasil número 185, traz as últimas do cinema nacional e começa com um papo com Tavinho Teixeira, diretor do impressionante e muito marcante Sol Alegria. Estamos em 2018. Nosso planeta se tornou um lugar impossível de viver. A guerra agora é contra monstros. Vampiros humanos que se proliferam com a guerra, fome, epidemia, miséria. Só nos resta esperar por um novo ciclo antes de que tudo vire cinzas. Alô, alô, Marciano! Aqui vai a terra! Alô, alô, amigos ouvintes do Central Cine Brasil, começando mais uma edição do nosso programa sobre cinema nacional, edição de número 185. Eu sou Lucas Borges, em meio às dificuldades e a pandemia, a quarentena e tudo mais, apresentamos mais um programa aqui, ao lado dos meus companheiros Murilo Costa, Paulo Júnior e Juliana Heredia. A gente está falando de Sol Alegria, um filme que saiu no circuito dos festivais em 2018, passou por Roterdã, pelo Olhar de Cinema, lá em Curitiba, pelo Cine Ceará, enfim, imagino que mais festivais ainda em 2018, e agora, com essa pandemia, todo mundo trancado em casa, o Olhar de Cinema teve a ideia de antecipar, ainda vai acontecer o Olhar de Cinema físico, né, se tudo der certo, em outubro, se não me engano, mas o Olhar de Cinema teve a ideia de antecipar um pouco seu conteúdo através do streaming, né? Então tem 9 filmes no site do Olhar de Cinema disponíveis para o público, 8 filmes no MUBI, a plataforma MUBI, um deles, o Sol Alegria, que a gente tem prazer de poder assistir agora via streaming, né? Passo a palavra primeiro para você, Murilo, como vai? Tudo bem, Lucas? Queria começar aqui falando com o Tavinho, nosso convidado de hoje, diretor do Sol Alegria. Tavinho, uma coisa que me chamou muita atenção no filme foi o cuidado de vocês na criação do mundo. Vocês têm uma sátira ali bem escrachada, bem divertida, mas com muito detalhe. Os cenários, figurinos, a ambientação toda é muito incrível. Dá vontade de viajar aqui naquelas sacadas. A direção de arte muito caprichada mesmo. Daí eu fiquei pensando que tinha alguns elementos do humor do Divino Amor, né, do Gabriel Mascaro. Mas, claro, né, muito mais escrachado, com mais excesso, mais carregado pro lado do humor.
Daí, quando eu estava vendo nos créditos, eu reparei que a direção de arte é do Thales Junqueira, né? O mesmo do Divino Amor, Bacurau, Aquários. Então, eu queria começar com a pergunta sobre a direção de arte mesmo. Queria ouvir um pouco sobre esse trabalho conjunto de vocês na construção desse mundo delirante, louco, anárquico. Imagino que deve ter sido muito legal, né? Porque você trabalhar assim com menos amarras do que um filme de drama, um filme mais sério, te dá uma liberdade diferente. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Murilo, tudo jóia. É um prazer falar com vocês aqui e eu vou entrar direto no assunto. Aqui está muito frio, está nevando, eu estou aqui no Nordeste Cara, que doideira. Eu sou amigo de Thales Junqueira há muitos anos. Há muitos anos. Ele ajudou no Batiguana, mas não pôde fazer filme. E dessa vez a gente trabalhou junto. Trabalhar com ele na direção de arte e com Gabriela Campos no figurino e toda a equipe foi uma experiência de liberdade. Gabriel falou que os filmes têm a ver, e muita gente fala que tem a ver, e não pela arte, na verdade, mas pelo tema, eu diria, fim de mundista que a gente conversa, né, entre os filmes. Imagino eu. Eu não vi o Divino Amor ainda. Nem Gabriel conseguiu ver o Só Alegria, mas a gente sabe que a gente vai ser vizinho, que ele comprou um terreno aqui do meu lado, e a gente vai ser vizinho, a gente sabe que os filmes conversam muito pela boca dos outros. Acho que a gente vai fazer essa sessão junto. Thales, eu conheço Thales há muito tempo, porque a co-diretora Maria Teixeira, do filme, ela me trouxe Thales na minha vida, sabe? Eles são amigos de muito, muito tempo, e aí essa amizade entrou para mim, para a família, porque Maria é minha filha. Numa época em que Thales estava ainda na universidade, ou seja, é uma grande família. Aqui a gente é vizinho de estado, né? Paraíba, Pernambuco, e a gente está sempre junto. A gente está sempre junto, trabalhando junto em outros filmes, e sempre. Essa parceria com Thales, o desejo que dá é de se casar com ele, sabe? De me casar com ele, muitas coisas aí, mas a gente tinha um projeto que foi aprovado, que como está todo mundo aí na pendura, e a gente não pode falar de projeto futuro, a não ser a gente fazer os nossos filmes caseiros, os nossos filmes que são os filmes de grandes batalhas, de apresentações. Não sei se eu respondi, porque eu sou prolixo, um geminiano que vai falando o que pensa e às vezes divaga demais. Tavinho, muito legal falar contigo nesses 5 anos e pouco aqui de programa. São quase 200 filmes que a gente trata e, com certeza, para mim, pessoalmente, o Sol Alegria é um dos que mais me marcaram, assim, um dos mais impactantes para mim. E fiquei a fim de te ouvir falar um pouco sobre o lugar do teu cinema mesmo, que lugar que você vê teu filme dentro de uma filmografia nacional e até internacional, porque a gente lê nas críticas muita gente falando que teu filme remete a uma ideia do cinema marginal, teu filme remete a uma ideia de um cinema independente, alternativo, mas ao mesmo tempo todas as críticas sociais, as alegorias que tanta gente elogia em vários filmes, né, do passado recente, Bacurau, por exemplo, mesmo o Parasita, vencedor do Oscar, filmes que têm uma carga social muito explícita, todos esses elementos podem ser debatidos também, e muito bem em Sol Alegria. Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia mesmo de cinema independente, de cinema marginal, dessa estética que leva as pessoas a encarar teu filme como uma coisa mais anárquica, mais solta. E, inclusive, antes de concluir a pergunta,
eu me lembro que, se não me engano, ano passado rolou uma conversa de rede social, depois eu não achei nada oficial sobre isso, de que o Canal Brasil tinha desistido de estrear teu filme. Depois uma outra pessoa do cinema postou que o filme tinha tido dificuldade para tirar o CPB. E aí fiquei pensando se teu filme também, além dessa primeira parte que eu falei, dele ser uma estética ousada, dele ter uma linguagem muito autoral, se teu filme teve que enfrentar também essa caretice, esse conservadorismo, esse autoritarismo, não sei exatamente do que você chama, de distribuidoras, de canais de TV, do próprio registro junto à Ancine, dentro desse balaio todo aí, queria que você falasse um pouquinho desse lugar do teu filme no cinema. O Só Alegria, tanto quanto o Batiguano, filme, eu não tenho escola de cinema, eu venho do teatro, da poesia, e o cinema entrou por acaso na minha vida, assim, por acaso e não por acaso também. Eu me considero anárquico na minha existência. Eu tenho um existir anárquico como tantos artistas, né? Eu fico imaginando que se eu morasse em São Paulo, eu estaria lá em Zé Celso, sabe? Onde eu estivesse, eu estaria perto, procurando minha turma nesses lugares. Então, assim, o reflexo da minha arte, da minha atitude na vida, dessa arte, além de ter toda uma equipe, porque a equipe é muito livre de criação, inclusive interfere em roteiro, a gente junto arruma o roteiro todo, a gente rearruma, a gente refaz cenas, alguém escreve uma cena, outro escreve de novo, o diretor de arte escreve, o montador reescreve, e o fotógrafo, a gente junto faz isso tudo. A gente trabalha na coletividade, talvez por eu não ser cineasta de fato, ou talvez por não me ser cineasta, mas ser artista, sabe? Nem me sinto, se perguntar, tu é ator? Eu estou, essa coisa engraçada de dizer estou isso, mas eu acho que é estar mesmo. É melhor do que ser. Ser dá uma perenidade, e o estar dá uma possibilidade de presentificar, de estar no presente. A arte vai nesse tom, nesse grito, que como um poema, como um poema grande. O Só Alegria tem disso, transforma muito. Toda vez que eu vejo, ele me transforma, porque eu tenho uma novidade para mim. Ele sempre me traz uma novidade. E eu não assisto muito, mas toda vez que assisto, que vou lá dar uma olhada, ele joga um espelho na minha cara e eu gosto. O Canal Brasil teve uma mudança na direção do Canal Brasil. E aí a gente estava em negociação e o Canal Brasil tomou novas atitudes que desfez o pré-contrato que a gente tinha. E eu reclamei disso, e eles voltaram atrás, assim, tipo, e continuam interessados no filme. Quanto ao CPB, a gente está tentando tirar ele, que ele saiu errado. Ele saiu como um filme pornográfico. E aí a gente está tentando corrigir o erro. A gente reuniu um monte de... O festival passou curadores, cartas e tudo. Enfim, a gente ainda está nessa batalha. Tavinho, a gente assiste muito filme brasileiro aqui, né, fazendo o programa, e tem algumas tentativas, de fato, de se criar um filme transgressor, iconoclasta, mas muitas vezes a tentativa não é muito bem sucedida, né? O que me agradou muito de Só Alegria é que é um filme extremamente transgressor, surrealista, enfim,
um filme que quebra uma série de parâmetros e de tabus, e é ao mesmo tempo um filme muito bem feito, um filme coerente, né, na sua narrativa, um filme com um apuro estético, câmera, né, e takes muito bacanas, fotografia maravilhosa, enfim. Não é só um filme maluco, é um filme maluco muito bom e muito bem feito. E dizendo isso, aproveitando também que você citou aí a sua criação anárquica, né, e o fato de aparentemente a sua mente, a sua criação ser uma coisa caótica no sentido positivo, eu queria te perguntar como funciona a sua criação, como funciona o dia a dia de um set de cinema, de uma obra como Sol Alegria, em que você tem cenas, você tem todo um processo criativo extremamente transgressor, ao lado do que parece ser um processo também muito disciplinado e muito atento aos detalhes técnicos, à narrativa, etc. Eu primeiro agradeço de você tecer elogios ao filme e, cara, o processo de filmagem que, como primeiro filme eu fiz um filme sozinho com as pessoas que estavam ao redor e viajei, em cada lugar que eu viajava eu fazia um pedaço, montava com várias pessoas, onde chegava, montava, que é o Luzeiro Volante, o primeiro filme. As questões hierárquicas de um cinema, né, que eu já, trabalhando de ator, eu já senti isso muito forte, né, precisando ser dito. Eu acho que tem uma diferença, no Sol Alegria não precisava ser dito, as coisas estavam lá e se estabeleciam, sabe? Se estabeleciam por elas, não havia gritaria, não havia, sabe? Havia um desejo enorme de uma equipe de estar naquele filme, de estar naquele momento, fazendo aquele filme, contando aquela história. Esse prazer, eu nunca, no Batiguano já havia, mas o Só Alegria, que poderia ser, ao contrário, por conta do número de gente, ele foi uma grande farra cinematográfica, no sentido do compromisso e do prazer. As duas coisas muito equilibradas. Havia muito prazer em todos, do ator, o maquinista, o fotógrafo, sabe? A arte era uma coisa realmente foi um lugar, um set onde eu nunca tive essa experiência em outro set. E isso foi uma junção de gente com desejo. Parece que a gente estava adivinhando que a gente ia entrar nesse retrocesso, né, porque ele foi filmado. Ele foi escrito em 2014 e foi filmado em 2017, lançado em 2018. E parecia que, sabe, era uma força, uma potência de desejo nunca vista assim. Eu passo a palavra para a Ju fazer a nossa última pergunta. Oi, Ju. Tavinho, novamente eu quero agradecer muito você disponibilizar o seu tempo para esse papo com a gente. Bom, primeiro eu quero fazer algumas observações, enfim, sobre algumas impressões minhas sobre o filme. Se alguém chegasse para mim e falasse, descreve esse filme com uma palavra, a palavra é subversão, não tem como, não tem como fugir. Bom, eu quero destacar algumas coisas do filme. A primeira é que a atuação tá sensacional, tá ótima, com um destaque maravilhoso da Joana Medeiros, que faz o papel da mãe, a Maria Teixeira também, que é a filha, que, enfim, eu super acreditei nessa família muito doida, e a representação feminina do filme tá super bem colocada, tá ótima, e provavelmente muitas cenas vão ser icônicas aí na história do cinema brasileiro. E, cara, eu preciso te falar um negócio. Quando eu terminei de assistir o seu filme, eu fiquei incomodada.
E aí eu fiquei pensando, por que eu fiquei incomodada? Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Gerar reflexão ali e tal. E até eu fiquei pensando se eu tava virando, por conta de algumas cenas, eu tava ficando velha e conservadora. Fiquei muito pensando, será que eu tô ficando conservadora, mano? E, e aí, a minha pergunta vai um pouco desse incômodo e tal, porque assim, lembrando que eu super compartilho do mesmo sentimento das críticas ali às instituições, ainda mais nesse momento bizarro que a gente está vivendo, nesse conservadorismo, autoritarismo, com o governo militar aí à frente. Enfim, eu nunca achei que eu ia passar por isso, ver isso. E mas aí eu fiquei pensando, né, toda essa questão do conservadorismo, até o do meu próprio conservadorismo, e aí veio uma pergunta, Tavinho, qual é o público que você quer dialogar com esse filme, assim? Porque assim, não é um filme fácil. E eu entendo que também o filme ele não precisa ser assim compreendido e visto e ser de todo mundo, digamos assim, porque o Brasil é um país conservador. E aí eu fiquei muito nessa. Qual é o público, Tavinho, que você quer dialogar com Cara, esse filme? Ju, como eu sou cineasta e digo que não sou, porque isso é um experimento, como a própria vida para mim, eu não penso em público, porque eu não tenho público, entendeu? Eu não penso em público, porque há muito tempo eu tenho 2 livros de poesia só, mas há muito tempo isso me acompanha. Não vende poesia. E assim, eu não penso em vender, eu não penso no que vai dar pé, eu não penso em fazer o que vai agradar, é só um jorro. É um jorro de coisas, foi escrito em 2014. Ou seja, Saquei. há uma contravenção aí e eu chamo sempre de contravenção existencial. A gente incomoda muito as formas de viver, sabe, onde a gente a liberdade ela começa a ser cercada, né? E a gente se sente dessa forma. E aí dizem que os artistas preveem as coisas, e eu acredito nisso, que não é nem prever, é estar Sim, atento e sentir sim, mesmo a merdança que está para acontecer diante de um atraso, sabe? Isso está no mundo, como está nos Estados Unidos também, né? Nas Américas. Um país colonialista como o nosso, sabe? Que muitas vezes eu sou casado com um negro, e vejo tanto que a gente carrega coisas que eu vou aprendendo. Opa, esses espaços aqui, esse meu desejo de pisar na terra, sabe, pode tomar espaço do outro, sabe? E aí e é isso que a gente vê. E assim, o conservadorismo é justamente esse desejo, tá ligado a isso, aos espaços, a não dar o espaço ao outro, né? Quer conservar aquilo, os direitos, né? Que se coloca sempre na religião vem fomentado por uma elite que não quer desapegar de forma alguma dos seus privilégios, sabe? E eu vim dessa elite paraibana, eu pertenci e pertenço, porque a gente não deixa de pertencer, mas eu sou crítico dela, uma elite minguada, sem formação, sem cultura, entendeu? Então, assim, eu dei um passo à frente disso e abandonei aquele lugar para virar artista. Abandonei um tanto, né? Todas essas coisas, as junções, são fatores para isso. E se tu pega o livro dos poemas, tu vai ver que tem poemas que diz Deus para mim, Deus que já ataca em 98
completamente o establishment, sabe? E ataca em jorro. Não é exatamente eu vou atacar alguma coisa. Ele ataca em poesia como uma atacada de bosta na cara dos fascistas, sabe? E é isso que a gente deve fazer. Eu fiquei pensando um tempão, hein? Assim, cara, eu acho que eu tô ficando velha e conservadora. Mas não, tá ótimo, tá. Tem muita série icônica ali. Ju, talvez quando eu tiver mais uma década na frente, eu vou dizer, caralho, que coragem que eu tive de fazer esse filme, sabe? Porque é um perigo envelhecer e não ficar atento, porque se vê muita gente entortando a cara para a sua própria arte, sabe? E achando banal as lutas, como se fosse algo que já tivesse visto aquilo. E eu acho que não tem nada que não seja revisto, porque a gente copia tudo que eu fiz é copiado de tudo que passou pela minha vida. Então, assim, é a manutenção a manutenção da juventude está muito ligado a isso, sabe? A essa atenção para que os espíritos não envelheçam e se tornem conservadores, porque o envelhecimento parece ser conservador se você não conservar o espírito, entendeu? O espírito Sim. das coisas, espírito de tudo, como diz Caetano. Massa. Sua última palavra, Murilo? Tavinho, eu queria que você aproveitasse aqui o nosso espaço para dar um recado para a família tradicional brasileira, né? Para aquela pessoa que, quando vê o filme, ela diz: Nossa, mas você teria coragem de mostrar isso para sua filha? Porque, assim, a gente nem citou, acho, completamente aqui no papo, mas a sua filha, ela não só atua, mas ela é co-diretora do filme também, né? Então, o que você Ela é diria co-diretora para do a família filme. tradicional? Ela é co-diretora do filme, ela faz uma penetração no pai, ela quebra com a família brasileira ali numa penetração no pai, né? Ela quebra com a hipocrisia. Ou seja, se a família brasileira assistisse esse filme, entendesse esse filme dessa forma, a gente não estaria vivendo isso. Esse filme talvez nem precisasse existir, né? Assim, a gente já vem de uma família completamente... A gente já é essa família disfuncional, eu e minha filha, entendeu? Eu sou um pai gay, originalmente gay, que passei por todos os lugares, né, sociais e sei da hipocrisia da elite nordestina, paraibana, sei o quanto é escasso em pensamento e perde a força, sabe, que o dinheiro compra tudo, compra caráter, compra tudo. Caráter, essa palavra não existe na elite. Ela é vendida e vítima de um capitalismo onde só há essa possibilidade de comprar e ser feliz. É uma moeda muito triste, né? É uma moeda muito triste. Eu não tenho um recado para dar, porque eu não vejo futuro para a gente, a não ser a gente fazer filmes explosivos, a gente contar as histórias da gente e ter coragem. Viver algo absolutamente encantador, sabe? Mas existem dois lados só da existência, parece que não tem mais canto, entendeu? Só existe isso ou aquilo ou isso. E esse binarismo todo, claro, um dia a gente vai alcançar, é preciso que daqui a 60 anos muitas coisas estão modificadas, mas eu não acredito que o conservadorismo vai abrir mão e abraçar, sabe? Não se abraça. E a gente deve ser mais ainda inteligente para conviver com essa rapaziada é ótimo, com a hipocrisia, porque a gente tem uma ameaça. A gente se mata em nome de quem quebra o pacto da hipocrisia,
sabe? Quantos foram mortos por quebrarem o pacto da hipocrisia e falar o que vem na cabeça? É isso. E a gente tá para tudo, cara. A gente tá para tudo. Vamos embora. Maravilha, Nessa. Tavinho. O recado foi dado. Maravilha. Valeu demais pelo papo. Muito obrigado por atender a gente. E deixar o convite para quando tudo voltar ao normal, você tiver coragem de sair aí do interiorzão onde você está se escondendo, você vir nos visitar aqui no estúdio em São Paulo para a gente conversar ainda mais. Eu tô doido para ir, cara. Eu tô doido para trabalhar. Entrei no auxílio aí, sabe? Porque não tenho trabalho e porque rompi os laços e rompi laços financeiros e construí uma casa, todo o dinheiro que eu tinha guardado, construí uma casa. Estou nessa situação, tá precário, eu quero trabalhar, tá precário. Só para não deixar passar, gostei muito, e acho que vários aqui do programa gostamos muito de Clube dos Canibais, hein? Só para não deixar passar, em outro momento, quem sabe com mais calma, a gente não fala dos outros trabalhos, mas muito bom. O Otávio, né? Você vive o Otávio. Guto escreveu para eu fazer, cara. Bom demais, bom demais. E o Clube dos Canibais tem muito essa questão da hipocrisia mesmo, né? Fica tudo mais doido, fica tudo mais doido depois de ver Sol Alegria e conhecer mais seu trabalho. Deu até vontade de ver de novo o Clube dos Canibais. Maravilha. Valeu, Tavinho. Um abração. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Tavinho. Até a próxima. Obrigadão, cara. Nossa missão principal agora é restabelecer a ordem para assim vivenciarmos o apocalipse previsto nas Escrituras, garantindo nosso lugar ao lado do Senhor. Pastor Tiresias. E aí, baita papo então com o Tavinho, uma mente inquieta, criativíssima, né? Dá para entender muito bem de onde saiu, né, o Sol Alegria, porque existe esse filme, depois de bater esse papo tão agradável com o Tavinho, de fato uma mente muito, muito lúcida e transgressora ao mesmo tempo. Eu fiquei muito entusiasmado mesmo com o filme e acho que se a gente partir do princípio que arte não deve ter concessão, não deve ter burocracia, o Tavinho vem com os dois pés na porta mesmo para mostrar isso. Pensando nessa coisa do artista, né? Eu tenho pensado muito nisso durante a quarentena, da capacidade do artista mesmo, né? Porque à medida que a gente está 3 meses vivendo uma vida online, no que diz respeito ao acesso à cultura, o acesso à arte, o acesso a conteúdo, sei lá do que a gente vai chamar, fica pensando muito do que o artista é capaz, né? Para que serve, afinal de contas, né? Você parar 2 horas do seu dia e assistir um filme. E o Tavinho vem, para mim, para jogar isso lá no topo, assim, para te levar para outro mundo mesmo. Para mim, o Sol Alegria é um filme que dá vontade de estar lá, que dá vontade de conhecer essas pessoas, que dá curiosidade por esses personagens. Isso é muito potente, né? Isso não tem muito como mensurar, né? A linha é muito tênue, né? Entre você entrar num filme que tem uma proposta mais autoral e não entrar. E eu fico muito feliz que eu imagino que a maioria das pessoas nesse nosso recorte pequeno, claro, né? Das pessoas que vão acessar Sol Alegria, eu imagino que a maioria das pessoas consiga entrar, ou queira entrar, ou se permitam entrar. E para mim isso é muito foda, assim, né? Um cara conseguir fazer um filme nesse ponto, porque a gente debateu tanto, né, crítica social de Bacurau, crítica social de Parasita, a gente tem uma tendência o próprio Oscar, no fim das contas, acaba sendo uma chancela a isso, né, uma tendência a valorizar ou homenagear ou elevar filmes que trazem crítica social, e o filme do Tavinho não é exatamente enquadrado nisso, ele não é o filme aceitável para criticar, esteticamente aceitável e nem do ponto de vista de linguagem e de cena e de forma de contar a história. Então eu acho muito potente, assim, no fim das contas, apesar desse saco da quarentena, é uma boa notícia que, imagino eu, mais gente vai assistir Sol Alegria no MUBI do que assistiria numa estreia que a gente sabe que é sempre pequena no cinema. Então, eu tô feliz, assim, acho que o programa de hoje é para valorizar a galera que faz cinema sem concessão. E aí, a partir daí, a gente pode debater escolhas e tal, mas a partir do princípio que
o filme é o que essa galera queria ter feito, já é um avanço muito grande. Isso deveria ser mais normal, né? Acho que são poucos tavinhos acessando editais e acessando a produção audiovisual. Para mim, o natural é a gente pensar que esse tipo de filme deveria ser muito mais normal e comum no cinema brasileiro. E como você falou, é uma questão de embarcar mesmo, né? Você se permitir, você entrar naquele mundo. Eu até acho que o começo do filme ele é um pouco difícil mesmo. Até a Jo falou um pouco, né? A gente se sente meio conservador até ali em algumas coisas, não gostando. Mas depois, se você se permite, o filme do meio para frente, ele vai pegando energia, pegando potência. E cada hora ele vai para um lado, não tem medo do deboche, da sátira. E é muito bom, né? É muito bem feito. Ele usa os recursos técnicos de um jeito que não é tosco, né? Ele brinca no limite do tosco ali, do debochado, mas ele em nenhum momento ele cai no tosco. Ele sempre segura com a estética caprichada, os figurinos, os cenários muito legais, as locações que eles filmam, né? Tudo isso ele dá uma qualidade técnica pro filme que você não descarta ele só como uma loucura, uma doideira. É um filme de doidão, mas um filme de doidão muito bem feito e com muita energia, né? Algo raro de ver mesmo. Tem umas sacadas ali, né? A brincadeira da gravação, da projeção com o real, as atuações do Ney Matogrosso, a presença do Ney Matogrosso cantando, inclusive, né? Que a gente não citou na entrevista. De fato, o filme tem imagens inesquecíveis, né? E me lembrou, inclusive, um outro doidão, um pouco mais antigo, que a gente entrevistou aqui recentemente, que é o Edgar Navarro, né? A gente falou com ele sobre o Abaixo a Gravidade. Me lembrou bastante, né? Ele que gritou, eu não submeto, né? Não me submeto, acho que foi a frase dele. Eu não me submeto. Eu não me submeto, porra! Eu nunca vivi padrão nenhum, eu nunca quis. Realmente eu sou e vou morrer marginal, porque eu não me submeto. Porra! A mesma energia, né? Não faz concessão, né? Exatamente. E a mesma... Votos ainda a fazer o cinema de invenção e o cinema marginal nos tempos de hoje, né? E não ficar emulando o cinema marginal como ele era nos anos 60, Isso. 70. A mesma transgressão com disciplina e com organização, né? Com ordem. E com o toque do mundo atual, né? Porque se o Sganzella fosse filmar hoje, ele não ia fazer os filmes que ele fazia naquela época. Ele ia fazer filmes, acho que um pouco mais com a cara do que o Navarro e o Tavinho fazem, até do que dos filmes que ele mesmo fazia antigamente. Porque o período que você tá, o país, a política, tudo isso influi, né? Não, total. Só para concluir da minha parte, essa vida de editais, né? Esse cinema estatal que a gente tem e que a gente, de certa forma, é vítima agora que o cinema está fudido, ele tende a trazer um entendimento de pragmatismo mesmo, de burocracia, de negócio, de indústria. E não estou dizendo que isso é ruim necessariamente, mas estou dizendo que o nosso reflexo é olhar o filme como um processo, de certa forma, industrial ou comercial, não sei exatamente do que chamar. Mas na hora que você assiste o filme do Tavinho, você não consegue imaginar que o Tavinho mandou um roteiro, aí ele ligou para os atores, aí os atores mandaram uma carta de intenção, aí da carta de intenção mandou para uma coprodução, a coprodução pediu 2 meses para analisar, foi para um edital de desenvolvimento lá fora. Será que a cultura ela tem um trampo também, né? Tem uma rotina, o dia a dia tem um suor, não é só festa e ideias, não, né? Total, e eu acho que isso para mim é o que mais significa quando ele diz que a formação dele não é do cinema, que é quebrar um pouco essa hierarquia também do cinema, sabe? Tem outras formas de fazer filmes. Um poeta pode fazer um filme, um poema pode virar um filme, um cara pode codirigir um filme com a filha dele atuando, assim, de certa forma dá um otimismo de entender que tem várias formas de fazer a parada mesmo. Acho que além do filme o processo também dá um entusiasmo assim para a coisa. Total, e o filme tá, como você lembrou, ou fui eu que lembrei, o filme tá aí no MUBI, né, Murilo? Com essa parceria do Olhar de Cinema, né? Isso, em parceria com o MUBI, né, o Festival Internacional de Cinema de Curitiba, o Olhar de Cinema, ele disponibilizou 8 filmes ali no streaming. Os títulos eles vão ficar disponíveis por 30 dias a partir da data de entrada, todos já estão lá. E a Eugênia Castello, que é diretora do festival, ela conversou com a gente sobre a curadoria
e essa ideia de realizar uma versão online do festival. Olá, eu sou Eugênia Castilho, diretora do Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Originariamente, o festival ia acontecer de 3 a 11 de junho na cidade de Curitiba, mas devido à pandemia, teve que adiar as datas. Mas, de qualquer forma, sentimos que não podíamos deixar passar esta data original desapercebida. Então, decidimos celebrar este momento fazendo aquilo que mais nos motiva, que é compartilhar esses olhares tão especiais que tem em cada filme que passa pelo festival. Entendemos que o festival e a MUBI estão nessa mesma sintonia com os filmes, que a MUBI é o lugar adequado e perfeito para esses filmes que passam pelo Olhar de Cinema e que tem toda a sua trajetória em outros festivais, para eles ainda continuarem a crescer na busca pela comunicação com o público. Então fazia todo sentido a gente continuar a cultivar essa parceria que iniciamos com a MUBI em 2019 e trazer para o público esta mostra tão especial. São 8 títulos ao todo e eles ficam disponíveis pelo período de 30 dias a partir do dia da sua estreia. Alguns dos títulos que se destacam tem A Vizinhança do Tigre, de Afonso Uchoa, que participou do 4º Olhar de Cinema e ganhou o prêmio Júri da Crítica de Melhor Filme. Só a Alegria, de Tavinho Teixeira, que participou no 7º Olhar de Cinema e levou o prêmio especial do júri. E Jirimunho, de Clarissa Campolina e Elvésio Marins Júnior, que participou do 1º Olhar de Cinema e levou o prêmio especial do júri. Para quem não é assinante MUBI, eles disponibilizaram o link mubi.com/olhar de cinema para que o público ainda possa aproveitar 30 dias de assinatura grátis e aproveitar esta mostra super especial e tantos outros títulos que eles têm disponíveis. Também, para quem quiser aproveitar e curtir mais filmes ainda, no site Olhar de Cinema temos outros 9 títulos disponíveis para aluguel. O valor do aluguel destes filmes é R$5 e tudo arrecadado será doado a entidades que combatem as adversidades do novo coronavírus. Então, quem quiser ajudar e ainda aproveitar um bom filme, pode entrar no nosso site olhardecinema.com.br e participar desta campanha. Por último, foi marcada a nova data para 7 a 15 de outubro de 2020, num formato ainda incerto. Para mais novidades sobre como será o formato do festival, as pessoas podem acessar nosso site, então, que é olhardecinema.com.br, ou nossas redes sociais. Obrigada. Boa, só para registrar, recomendo muito o Jirimunho, para mim, um dos melhores documentários aí da última década do cinema brasileiro, do Elvésio Marins Júnior e da Clarissa Campolina. Filmaço, filme para revisitar de tempo em tempo. O filme visita a Dona Bastu, que é uma senhora de mais de 80 anos, que curte festa, curte dança, até que o marido dela morre. Ela precisa retomar ali um sentido para a vida, repensar a rotina dela. E é um grande documentário, assim, nessa pegada de um cinema etnográfico. Recomendo demais para quem curte esse doc ali da conversa, do papo cotidiano, né? Do papo de falar da vida das pessoas. Eu acho que não vai se decepcionar com o Jirimunho. Filmaço, aço. Fiquei bem contente aí que o Jirimunho está nessa seleção, apesar de ser de 2011. Acho que é o filme mais antigo dentre os brasileiros, né? Porque o festival também não é tão antigo assim, né? O Jirimunho, recomendo demais. Super atual e uma aula, um exercício muito bom de documentário. Tem também A Vizinhança do Tigre, né? Do Afonso Uchoa, com o roteiro do João Dumans, né? A mesma dupla do Arábia, Espera a Tua Revolta, da Elisa Capai. Enfim, propaganda para o MUBI a gente sempre faz, né, Murilo? Podemos fazer mais uma vez, né? O pessoal não se constrange de fazer de graça para o Netflix, que é muito mais rico. O que a gente pode fazer para o MUBI, né? O MUBI é rico também. O MUBI é rico também. Mas foda-se. Né? A gente é pelo cinema brasileiro. Espero Tua Revolta, golaço. Filmaço. Golaço. A Vizinhança do Tigre, golaço. E Sol Alegria, golaço. 4 belezas. E uma coisa até que eu não falei do Sol Alegria, a Ju saiu do papo porque a conexão dela caiu, né? Mas ela que, por exemplo, não conseguiu embarcar tanto. Por um lado, se o Tavinho de repente fizesse uns cortezinhos ali, uma coisinha ou outra, uma ousadia a menos, o filme talvez já tivesse o CPB, chegasse em mais gente, etc. Mas por quê, né? Por que ele faria essa concessão? O papel do artista é fazer o que ele quer, né? O filme é do artista e não é do público, não é necessariamente para você gostar. É para ele exprimir a visão dele. Então isso que é muito legal, essa integridade, realmente preservar a ideia original e não mexer e dane-se. É isso.
Dando andamento a outros assuntos aqui do nosso programa, o cinema e os festivais continuam, né, de uma forma ou de outra, e Cannes, que não vai acontecer esse ano, criou um selo, né, uma espécie de seleção oficial para alguns filmes, inclusive um filme brasileiro, que tem aí Antônio Pitanga como Cristóvão, é o Casa de Antiguidades, com direção de João Paulo Miranda, primeiro longa dele, e você trocou uma ideia também, né, com o João Paulo, não é isso, Murilo? O João Paulo mandou um áudio pra gente comentando essa seleção do filme, e como você falou, o primeiro longa dele, ele já tinha passado alguns curtas em Cannes, e inclusive esse filme, o roteiro foi gestado em Cannes, em laboratórios internos e tudo, então ele falou com a gente sobre isso. Olá, pessoal do Central Cine Brasil. É com grande prazer que eu falo com vocês. Devem imaginar que realmente é uma coisa única. Além de ser o meu primeiro longa-metragem, de estar com essa seleção oficial de Cannes, que estaria ali concorrendo entre grandes filmes, grandes cineastas, né, do mundo. Isso já é em si um reconhecimento único. E, ao mesmo tempo, é claro, a sensação que é um momento de luta, é um momento de protesto, é um momento que temos que falar de racismo, um momento que temos que falar do fascismo também, do autoritarismo, uma ignorância. Então, é um momento muito particular da nossa história, momento em que a cinemateca e a cultura, a nossa memória também correm riscos. Então, realmente é um momento muito único. Então, o sentimento meu é um sentimento tanto de ter a honra de estar representando o Brasil, e não só o Brasil, mas representar a América Latina, pois é o único filme selecionado da América Latina, e também a responsabilidade de fazer esse filme vir forte, e ele realmente cabe como uma luva para justamente bater de frente, de tocar na ferida profundamente da sociedade brasileira. E também, é claro, mundialmente, também acredito que trará um efeito incrível. Eu não vejo a hora de poder exibir esse filme, de passar a todos, para que realmente as pessoas conheçam e, quem sabe, esse filme também ajudar como uma bandeira e poder também estar apoiando movimentos que estão vindo muito fortes. Então é isso. Eu agradeço novamente a oportunidade e até uma próxima. O Antônio Pitanga acabou de completar 80 anos, né? E o que eu fiquei bem animado assim para ver o filme é que ele comparou o filme com o Barravento, né? Ele disse numa entrevista à Folha, para mim esse é o novo Barravento, que é o primeiro filme do Glauber Rocha, de 62. Acho que dá para confiar no Pitanga e entender a potência do filme. Ele vive um operário, né, que é transferido para uma cidade no sul do Brasil, uma cidade majoritariamente branca, pessoas loiras, de olhos claros, e ele acaba, claro, convivendo com o racismo, com a diferença ali de tratamento em relação aos outros. Mas essa frase que ele mandou numa das entrevistas aí que ele deu nessa comemoração do filme, também completando 80 anos, essa referência a Barravento me deixou bem animado para assistir o filme. Que, claro, vai estrear só daqui um bom tempo, né? Sabe-se lá quando, né? E como são as coisas, né? Imagina se tivesse rolando Cannes nesse momento, o Casa de Antiguidades fosse passar com a temática que tem nesse meio dos protestos, né? Do Black Lives Matter. Isso realmente é o tipo de coisa que muda o filme, poderia dar uma carreira pro filme só baseada nisso, assim, e infelizmente acaba se perdendo por conta da pandemia. Mas vamos ver quando tudo voltar, né? O que acontece aí com o Casa de Antiguidades. O que também segue aí, acontece de uma forma ou de outra, é o Cachoeira Doc, né? Teve a edição presencial adiada, e quem também mandou umas palavrinhas pra gente foi o Fábio Rodrigues, da curadoria do festival. Festival Impossível, Curadoria Improvável, aí, criado pelos seus curadores, uma seleção especial de filmes. Vamos ouvir. Oi, gente. Eu sou o Fábio Rodrigues, uma das pessoas que compõem a comissão de curadoria do 9º Cachoeira Doc. Ao todo, somos 8 pessoas nessa comissão, um grupo bem heterogêneo, formado a partir de um chamamento público lançado pelo festival entre o fim de 2019 e o começo de 2020. E eu destaco a diversidade dessa equipe para reforçar o que tem de risco
de beleza e também de experimento, já nesse primeiro exercício de juntar pessoas tão diferentes, de dentro e de fora de Cachoeira, para construirmos juntas uma curadoria, para construirmos juntas um festival. E, em alguma medida, o que foi feito durante essas 2 semanas, entre o fim de maio e o começo de junho, intitulado Festival Impossível, Curadoria Provisória, foi um experimento, né? Um experimento que ocupou a data em que estava programado o festival esse ano. Cada uma de nós que fazemos parte dessa comissão propôs um filme para revermos, filmes que renovam o campo de questões para o cinema documental. Ao todo, ficaram disponíveis para o visionamento no site do Cachoeira Doc 9 curtas-metragens de diferentes lugares do Brasil e com diferentes estratégias, formas, engajamentos, temas, miradas e mesmo contextos, né? Então, a gente tinha tanto filmes que lidavam diretamente com a reelaboração dos arquivos, né, de imagens de arquivos, como o Tinha, o Fartura, o Rebu, até filmes que produziam laços capazes de restituir ou mesmo inspirar a vida, né? Como o Trindade, o filme Tecó Rachi, filmes que, como sugerem a curadora Kênia Freitas, né, são cartas de depois do futuro, né? Como o filme Relatos Tecnopobres. Bem, em resumo, é importante destacar, né, que esses filmes juntos ali, eles não conformavam uma amostra necessariamente, mas sim expunham-se em suas diferenças e, é claro, né, será sempre possível nós, espectadores, nós, diante desse conjunto, pensar e imaginar relações entre eles. Houveram 2 debates com todas as pessoas envolvidas na curadoria. Esses 2 debates, né, estão disponíveis no canal do YouTube do Cachoeira Doc e certamente estávamos preocupadas menos em oferecer respostas estanques do que juntas criarmos possibilidades, imaginarmos, enfim, sondarmos possíveis. Os filmes, no entanto, não estão mais disponíveis no site, ficaram só as 2 semanas, mas é possível lá no site do festival ler os textos e também ver os vídeos. O Fábio comenta aí da conversa com os curadores, muito, muito boas as conversas, recomendo demais, foram no dia 30 e 31, estão lá em cachoeiradoc.com.br. Como ele já disse, né, cada curador escolheu um filme, mas acho que eu assisti quase todos os filmes e eu diria que mais impactante que os filmes foi essa ideia da conversa, porque os curadores debateram um tema que, para mim, é muito importante, assim, que é entender que filmes a gente quer assistir, né? Beleza, tá todo mundo em casa, não dá para ter cinema, não dá para ter festival, mas o que a gente faz, né? O que a gente leva para as pessoas? As 2 conversas estão lá nos canais do YouTube e são espetaculares, assim, eu registro aqui meus parabéns aos curadores pela iniciativa, pela ideia e pelo preparo mesmo, né? Pelo nível do debate. Um debate tão difícil, né? Debater no meio de uma pandemia, de uma quarentena, o que fazer com a cultura. E eu acho que tem várias coisas ali que você ouve e você vai guardar por muito tempo, assim. Para quem tá pensando aí o que fazer com a cultura, o que fazer com o cinema nesses dias, é um golaço entrar lá no site do Cachoeira Doc. Massa. O que ainda pode acontecer fisicamente é o Festival de Brasília, não é mesmo, Murilo? Depois de um anúncio de cancelamento por parte do governo, né? O governo do Distrito Federal anunciou que as verbas que seriam usadas para o festival ficariam todas com a luta contra a pandemia, né? Os esforços para conter o Covid, mas aparentemente numa versão bem menor e bem mais barata, o festival ainda deve acontecer, né? O governador Ibanez Rocha, governador de Brasília, falou que o festival vai acontecer sim. Então eles estão aí em conversas para ver essa questão da verba, levantar os novos custos, né? Até para ver qual vai ser o modelo, se vai ser online, se vai ser presencial, quando que vai ser. Tudo isso está em diálogo, mas ele descartou o fim do festival que tinha sido anunciado. Cara, o Festival de Brasília só não aconteceu uma vez na história, né? 72, 73, 74, pela censura. Quem quer passar como o governo que não conseguiu fazer acontecer, né? O negócio é muito grande, né? Eu, enfim, não estou super por dentro da história, mas eu imagino que pode ter havido isso, né? Primeiro saiu a notícia de que não ia ter verba, e depois vem o governador dizendo vamos garantir um recurso mínimo aí para rodar. Depois disseram que o orçamento dava para ser menor, coisa e tal, mas enfim, é uma vitória assim da mobilização, né? É uma vitória de pelo menos
um lapso, assim, em algum momento esse país louco que a gente está vivendo se deu conta que é uma vergonha não ter Festival de Brasília. É uma vergonha, não tem cabimento. Vai olhar para trás e só não teve na ditadura. É igual Copa do Mundo, só não teve na guerra. Não dá para não ter, sabe? Para não ter... tem que ter um negócio muito grave, sabe? Então, assim, eu acho que o governo federal também ele é tão absurdo. Acho que ele não se importa muito com isso. Mas o governo federal ele revolta tanta gente pelo descaso, né, e pelo maltrato à cultura, que virou pauta também para outros governos, outros políticos, digamos, de oposição, defender a cultura de certa forma. Então, para o governo, talvez com um governo mais neutro e menos escroto na presidência, o governo do Distrito Federal também tem que comprar essa luta, essa briga. Mas como viram capital político também defender a cultura nesse momento, pode ser isso que motiva, né? Total, e é isso, a história tem que andar, né, cara? Não dá para não ter festival, tem que ter. Se for menor, se for online, isso foda-se, mas assim, não tem cabimento não ter grana para fazer o Festival de Brasília, sabe? Claro que tem grana, porra. É claro que dá para combater a pandemia e botar o festival para acontecer de algum jeito. Mas, enfim, torcemos para ele ser decente e com uma repercussão legal aí. Outras soluções que já estão sendo encontradas também para que seja possível assistir a cinema fora de casa são os drive-ins, a volta dos saudosos drive-ins, e aqui em São Paulo vai rolar no Memorial da América Latina uma parceria com o Belas Artes, né, Murilo? Isso, Belas Artes com apoio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, e vai abrir a partir do dia 17 de junho. O público pode ver as sessões no próprio carro, né? Então não tem problema na pandemia. E a programação vai ter muitos clássicos, principalmente, né? Stanley Kubrick, com uma retrospectiva quase completa, A Vida é Bela, mas também vai ter estreias, entre elas o filme nacional Partida, dirigido pelo Caco Ciocler. Todo apoio a qualquer ação de cultura hoje, sempre, jamais vou falar mal de qualquer iniciativa, mas tem que estar muito louco para ir ver Relatos Selvagens preso num carro. Tem que estar muito louco. Será, velho? Eu não seguro essa onda. Eu não seguro essa onda, não. Os clássicos do Kubrick aí, um Apocalipse Sinal, eu até topava, viu? Cinema Paradiso eu topo, também, A Vida é Bela eu topo, Kubrick não dá, Relatos Selvagens não dá. Kill Bill não dá. Eu nunca nem fui num drive-in, né? Pra mim não é saudoso, porque eu não peguei, então eu nem sei como não sei como que funciona exatamente, mas acho que vale pela curiosidade, pelo menos. E tá lançado o desafio, né? Chamar um Uber e chamar um mano pro drive-in. Né? O partido aí do ator, né, famoso ator da Globo, Caco Ciocler, é um doc, né, que acompanha uma trupe indo pro Uruguai encontrar o Mujica. Pois é, nosso tema do programa da semana que vem. E só um último registro, rapidinho, não sei se vocês têm mais alguma, mas enfim, hoje foi confirmado, né, que o Festival de Curtas de São Paulo, hoje eu digo 10 de junho, o dia que a gente está gravando, vai ser online mesmo, de 20 a 30 de agosto, 10 dias, 11 dias, né, se contar o dia 20 do lançamento, com os curtas, né? Acho que o maior, né, em termos de quantidade, o maior festival de curtas do Brasil. Soltaram lá uma carta, soltaram um pôster para confirmar que ele está firmado para agosto e que ele vai ser online. Uma pena, né? Esse de fato é um festival que dá para dizer que está na história dos encontros aí de São Paulo, né? Muita gente acaba indo ao cinema nas sessões gratuitas do Festival de Curtas, mas enfim, pandemia, a porra toda acontecendo, pelo menos vai ser online. Sim. Da minha parte, só lembrar aqui também que além do Belas Artes, Memorial da América Latina, vai rolar um Cine Drive-In lá no Centro de Tradições Nordestinas, perto do Viaduto Pompeia, mas do outro lado, na minha freguesia do O ali, mais com filmes comerciais, tipo La La Land, Jogos Mortais, e vai ter um brasileiro que é o Turma da Mônica Laços. O Júnior falou de ver filme com gente no carro, eu quero levar a criançada no carro, né, pra ver o Turma da Mônica. Imagina a bagunça, aí fica difícil. Aí não dá. Mas tem país já voltando também a produzir cinema, né? Na Nova Zelândia, que é uma referência em cuidado com o coronavírus, já vão liberar agora a gravação. O James Cameron vai fazer a sequência do Avatar. Na Califórnia, merda. Beleza, né? Para começar bem. Na Califórnia, parece que essa sexta-feira, lá em Hollywood, já volta.
E enquanto isso, tem gente filmando no Brasil de um jeito ou de outro também. O Gustavo Laga Villanova e o Cauê Ito já produziram série para HBO, já tem algumas produções aí no currículo. Estão gravando um doc desde o começo de abril no Hospital Emílio Ribas. Estão entrevistando os epidemiologistas lá, infectologistas, né, a galera nesse centro de referência da doença e tal. Em breve vai ter produção saindo feita durante o corona, né? O nome do doc deve chamar A Curva. Curioso. Vai ser interessante assistir também. E em Hollywood, será que eles vão filmar de máscara verde e tira na pós-produção? Dá pra fazer isso também, né? Hoje em dia se faz de tudo. Vale tudo. Hoje em dia você finge que construiu uma casa, tá valendo tudo. Vamos ver o que vai sair dessas obras de tempos de pandemia aí. É isso. Assistam Sol Alegria, que no fim foi o nosso assunto principal de hoje. Valeu! Abraço!